Olá, pessoal. Muita paz para todos nós. Vamos construir essa paz entendendo o Evangelho, entendendo uma nova forma de viver. Vamos continuar aqui o estudo da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 28, item 53, e vamos estudar por uma criança que acaba de nascer. É um tema bem rico, porque uma criança que acaba de nascer significa uma reencarnação. Significa um processo de reajuste, um processo de convivência entre espíritos em família. É toda uma grandiosidade de temas que a doutrina espírita veio nos revelar. Então, uma criança que nasce é um espírito reencarnado. E isso aqui é para a gente fazer quando a criança nasce, é claro, ou até quando a criança está chegando, já tem a gravidez. E ele nos faz aqui 3 propostas de prece, como eu sempre digo, é para a gente raciocinar e usá-las no nosso contexto, na nossa realidade. Então ele vai fazer 3 propostas. Antes, a gente estuda aqui um prefácio. Por uma criança que acaba de nascer. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhe permita voltar a uma existência que lhes proporcione meio de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. Então aqui ele trata de nos dizer que existe uma evolução, que a gente vai até a perfeição. E enquanto isso não acontece, enquanto a gente não se torna espírito perfeito, espírito puro, que ainda é uma coisa difícil para a gente de imaginar o que seja um espírito puro. Enquanto isso não acontece, a gente reencarna através dos processos da vida. Em cada lugar, em cada família, em cada momento adequado, em cada planeta correspondente à nossa vibração, porque os planetas são as moradas da casa do Pai, as moradas dos encarnados, em que a gente vai gradativamente melhorando a sintonia, melhorando o nosso merecimento e indo para planetas mais felizes para reencarnar. Então ele fala aqui que a gente vem para provas e expiações e fala das vicissitudes, mediante as vicissitudes, que a gente vai se aperfeiçoando mediante as vicissitudes. E o que são as vicissitudes? São a sequência de transformação que a gente passa aqui nessa vida, são as alternâncias da vida, são os acontecimentos da vida, os altos e baixos, as dores, as alegrias, as experiências, são as vicissitudes da vida. É o vai e vem dessa vida encarnada. Então, através disso, a gente vai crescendo nos nossos erros, nos nossos acertos. E ele fala da erraticidade, dos espíritos que estão na erraticidade. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus permita que eles voltem. A erraticidade nada mais é de que os espíritos que ainda não são puros e nem estão reencarnados. Quer dizer, é toda uma população de espírito que está desencarnada, porém ainda precisa reencarnar. Isso é a erraticidade. A erraticidade traz assim parece a palavra erro, né? Está no erro, mas o significado para a doutrina espírita é isso. Às vezes um espírito bom, um espírito já evoluído, mas que ainda precisa reencarnar, a gente diz que ele está na erraticidade. E fica aguardando a vez de reencarnar. Cada um na sua condição, cada um na sua realidade, quando está lá em sofrimento, remoendo remorsos, passando por dificuldades, a solução para eles, para nós, quando estamos lá, é reencarnar. Reencarnar é vir para o hospital. Reencarnar é vir
para cuidar de um processo que está me machucando. Aí eu venho, reencarno para resolver esse processo. Na grande maioria é para isso que a gente reencarna. Serve também de escola. Eu sempre gosto de dizer que o planeta é hospital-escola. Então, essa criança que acaba de nascer está todo nesse processo que a gente comentou. É um espírito que precisa reencarnar para viver experiências, para dar um salto de evolução, se livrar de algum processo de culpa, de remorso, de reajuste que precisa passar. Então reencarna, a gente recebe aquele bebezinho lindo, filhinho, é uma alegria, e aí prossegue. E a gente vai estudar orações para esse momento, não é isso? O seu adiantamento e a sua felicidade futura são proporcionados à maneira por que empregam o tempo que hajam de estar na Terra. Olha só, a maneira que emprega o tempo também é um fator muito importante para se desenvolver, se conversar isso em centros espíritas. A maneira que empregam o tempo aqui. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a seu mandato. Dizer que os pais responderão pelo desempenho de ser pai e mãe e de conduzir o filho também é bem relativo, porque existe infinitas situações de pais e mães, infinitas situações de filhos, que todo o contexto muda, de processos de reajustes, né? Muitas vezes aquele pai, aquele filho, aquela mãe, aquele filho são algozes do passado. Muitas vezes os pais não têm conhecimento, instrução espiritual suficiente para entender o processo a que está passando de receber uma criança. Então, é todo um contexto que é levado em conta, é todo um contexto que é ponderado, de acordo com a condição de cada um. Para nos facilitar, foi que Deus fez o amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Então, mesmo que haja alguma energia pendente do passado, alguma cobrança, Deus, as leis divinas, garantem que haja um amor instintivo de pai e de mãe, uma ideia de responsabilidade de pai e de mãe, aquela coisa que a gente chama família, meu filho, minha mãe. O peso simbólico dessas palavras faz com que, mesmo sentindo ainda um processo antigo, uma repugnância, uma inimizade passada, mesmo assim, se coloque na posição de quem cuida, de quem ama, de quem quer o bem. É o laboratório da vida fazendo a gente passar pelas experiências. Então essa é a explicação que ele dá. Erraticidade, lembrando, são os espíritos desencarnados, que ainda não são puros, e que fica aguardando esse retorno. Então toda criança que chega é um espírito reencarnado. Toda criança que chega não é um ser novinho, puro, zero de informações, não. Sabemos que são espíritos já com experiências de muitas vidas e que chega para esse processo. Então vamos aqui ao primeiro modelo de prece que ele sugere. Essas preces são para ser ditas pelos pais. Não quer dizer que qualquer um amigo, um tio, um irmão, possa adaptar e fazer a prece também. Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho. Isso é falando com o filho. Sê bem-vindo, sê bendito, ó Deus onipotente que nolo mandaste. Agradecendo a Deus que mandou aquela criança, aquele espírito reencarnado. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó Deus, por essa graça. Ele tocou no assunto aqui, que a gente fala muito na doutrina, da regeneração, da transformação da terra, de mundo de provas e expiações para a regeneração. É a melhoria da energia da terra, é a melhoria do posicionamento da terra perante a escala evolutiva dos planetas.
E há espíritos que vão reencarnar para impulsionar essa mudança, espíritos que já estão vibrando melhor do que a média da população reencarnada na Terra. Então, continuando aqui, se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Todos nós que reencarnamos na Terra podemos ser chamados de almas ainda imperfeitas, almas ainda com um grau muito grande de ignorância espiritual, de ignorância do amor, de ignorância da inteligência emocional, de poder conviver sem conflitos. Então todos nós somos, uns mais, uns menos, uns com os processos mais graves, outros com os processos menos graves. Se cair no mal por culpa nossa, responderemos por isso, visto que, então, teremos falido em nossa missão junto dele. Repetindo o que eu falei já aqui nesse vídeo, há aí uma relatividade, há aí que se ponderar a situação de cada pai, de cada mãe. Muitas vezes o filho que está reencarnando é mais evoluído do que os pais. Não é raro isso. Muitas vezes o processo ali não é um processo para que aquela amizade seja refeita numa encarnação. Muitas vezes é o início de um processo de reaproximação. Se o caso é mais grave, se a energia de ódio, se a energia de cobrança ainda é muito intensa, essa reencarnação é o primeiro passo para se aproximar e viriam outras. Então há toda uma relatividade nisso aí, dessa responsabilidade dos pais, que acontece de dar o melhor de si, fazer tudo por amor, e ainda assim aquele espírito reencarnado, que é nosso filho nessa vida, tomar caminhos errados. Não é responsabilidade dos pais nesse caso. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esse filho nos vem como provação para nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Aqui sim é o pedido de auxílio. Fala, eu quero cuidar, eu quero cumprir a minha tarefa. Me ajude, Senhor, me ajude, bons espíritos. Bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência. Não o abandoneis. Aqui agora já está pedindo aos espíritos que continue ajudando o próprio filho, o próprio espírito reencarnado. Pediu ajuda para os pais não errarem, pediu agora ajuda para acompanhar o filho, que os pais não estão junto do filho o tempo todo, juntos. Afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para passar com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Então, essa primeira prece é a maior das três. Pede isso, pede ajuda e força aos pais, pede auxílio e apoio aos filhos. E que ajuda é essa? Sempre a intuição, sempre a orientação dos espíritos, que pode nos ajudar através do pensamento, intuindo pensamentos em nós, que pode nos ajudar falando conosco durante o nosso sono, que a gente sai do corpo, e de todas as outras formas, auxiliando no entorno. Mas tudo isso depende de um esforço próprio para que essa ajuda chegue. Tudo isso depende de um merecimento, porque não vai ficar o tempo todo ajudando quem persiste e insiste no erro. Aí ele precisa passar pela dor para despertar. Então essa prece pede pelos pais, pede pelos filhos, e as outras duas a gente vai estudar no próximo evangelho, estudar no próximo vídeo, para que não fique muito grande. Então, vamos deixar aqui que Jesus Cristo e Nossa Senhora abençoe nossos lares, abençoe nossas famílias, e que a gente esteja sempre lembrando, somos espíritos, somos filhos de Deus, e o caminho para resolver todos os problemas é compreender a mensagem que Jesus deixou e tentar vivenciá-la, trabalhar para vivenciá-la. Até o próximo.